nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda continuando a catequese, estamos utilizando o livro A Missa, parte por parte, do Padre Luiz Chiacchinato. E estamos falando sobre a liturgia da palavra. Vamos falar um pouco sobre o Evangelho. E aí, o livro, no caso aqui, o título é O Evangelho, e tem um texto. Um sábio do Oriente tinha o dom de ensinar. E gostava de ensinar por meio de parábolas. Certo dia ele contou essa parábola. Dona Verdade, vendo que havia muita coisa errada na face da terra, resolveu sair pelo mundo para ensinar os homens a viver. Ela saiu nua, despida de qualquer adorno como ela é, na verdade. Foi um fracasso. Ninguém recebia. Todos viravam o rosto. Alguns até lhe bateram a porta na cara. E assim, Dona Verdade foi andando, andando sem encontrar acolhida. Estava já terminando a volta ao mundo quando se encontrou com a Dona Parábola. Por mais amigas que sempre foram, Dona Parábola quase não a reconheceu. E ele disse assustado: Na verdade, a senhora está tão abatida, tão triste, o que anda acontecendo? E Dona Verdade respondeu amargurado: Porque eu estou velha e feia e ninguém me recebe. Já me cansei de peregrinar inutilmente. Então Dona Parábola disse: Não seja por isso. Vista a minha roupagem bonita e verá como vai ficar simpática. Dito e feito, com a vistosa roupagem de Dona Parábola, Dona Verdade foi bem acolhida. Evangelho, palavra de vida. Jesus, o mestre dos mestres, não poderia ter deixado de falar em parábolas. Sua palavra, cheia de poder do Espírito e de sabedoria, por si só, já atraía as multidões. Mais ainda porque usava as parábolas ou comparações tiradas da vida do seu povo. E quando falava, Jesus costumava se colocar num lugar mais elevado para ver e ser visto pela multidão, fosse no pequeno monte ou no barco. Assim deve ser ainda hoje, quando se proclama a boa nova em nossas missas. Toda a Assembleia está de pé, numa atitude de expectativa para ouvir a mensagem, e o padre ou o diácono proclama o Evangelho junto da estante, num lugar mais elevado para ser visto e ouvido claramente por todos. Essa palavra, solenemente anunciada, não pode estar dividida com nada, com nenhum barulho, com nenhuma distração, com nenhuma preocupação. É como se Jesus em pessoa se colocasse diante de nós para nos falar daquilo que mais nos interessa. A palavra do Senhor é luz para a nossa inteligência, paz para o nosso espírito e alegria para o nosso coração. Por isso, essa palavra do Evangelho deve ser esperada com fé e alegria. O canto de aclamação é uma espécie de aplauso para o Senhor que vai nos falar. Em ambientes devidamente conscientizados, até se costuma bater palma nessa hora de aclamação. Pode-se fazer uma procissão. Após o Concílio Vaticano II, a liturgia deixa uma certa liberdade para a criatividade, possibilitando assim algumas iniciativas que venham trazer mais vida e participação ao culto divino. Por isso, antes da proclamação do Evangelho, pode-se fazer uma procissão com a Bíblia, o lecionário e as velas. Para se dar mais destaque ao anúncio da palavra de Jesus, é bom que 2 ministros ou acordes segurem uma vela em cada lado da estante, onde se faz a proclamação do Evangelho. A liturgia precisa desses sinais para ressaltar a grandeza do rito. Para a proclamação do Evangelho, o leitor saúda a Assembleia e esta responde da seguinte maneira: Senhor esteja convosco. O povo responde: Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, por exemplo. Aí o povo responde: Glória a vós, Senhor. E aí, no final do Evangelho, o padre diz: Palavra da salvação, e beija o livro sagrado. Glória a vós, Senhor. Os 4 Evangelhos. O Evangelho, como mensagem de salvação, é um só, mas foi escrito por 4 evangelistas. Por isso falamos que há 4 evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. 2 desses evangelistas fazem parte do grupo dos 12 apóstolos, Mateus e João. Marcos e Lucas não são do grupo dos 12. Os 3 primeiros evangelhos têm muita semelhança entre si, conservam o mesmo estilo e narram quase todos os mesmos fatos. Por isso são chamados de sinóticos. O evangelho escrito por São João tem um estilo diferente e focaliza outros fatos e palavras de Jesus, dando destaque para a divindade do Senhor
e penetrando mais o mistério do Filho de Deus. Lembramos que um evangelista dá mais minúcias do que outro na narração do mesmo fato. Um omite algumas palavras de Jesus, outras coloca. Um conta o acontecimento, outro omite. Mas não há contradição entre os quatro. Eles apenas se completam e comprovam que Jesus é o Messias e que anunciou o reino de Deus. Queremos também lembrar que o simples anúncio do Evangelho já é em si uma graça de Deus, mas ainda se for vivido. Jesus disse: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Lucas 11, 28. Depois vem a homilia, né? A parte da homilia. Amadeu começou a sentir algumas dores pelo corpo e muito desânimo. Procurou um médico e contou tudo. O médico pegou um papel e foi ouvindo e escrevendo ao mesmo tempo. Acabada a consulta, o médico mandou fazer uma porção de exames no laboratório e tomar outros remédios. Da hora! Amadeu parece que tinha entendido tudo, mas em casa, pegou a receita, leu, releu e acabou sem saber que exames fazer, que remédios tomar. E aí ficou com vontade de jogar a tal receita no fundo da gaveta e esquecer ela. Mas, pensando bem, resolveu ir até a farmácia para decifrar aquela escrita complicada. O farmacêutico foi lendo e explicando cada coisa. Era tudo muito fácil. Assim pode acontecer a muita gente que tem a Bíblia nas mãos, lê, mas não entende. Ou acaba guardando o livro sagrado numa estante para nunca mais pegá-lo. Ou pede uma explicação a quem entende e põe em prática. É uma questão de vida ou morte, como o remédio receitado. A ordem de Jesus. Jesus tinha encerrado sua missão na terra. Havia ensinado o povo e particularmente os discípulos. Tinha morrido e ressuscitado dos mortos. Missão cumprida. Mas sua obra de salvação não podia parar ali. Devia continuar até o fim do mundo. Por isso, ele passou aos apóstolos o seu poder recebido do Pai e lhes deu ordem para que pregasse o evangelho a todos os povos. Assim, lhes falou o Senhor: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei com que obedeçam a tudo quanto ensinei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, do 18 ao 20. Depois de lhes falar, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava e lhes confirmava a palavra com sinais. Marcos 16, do 19 ao 20. Como se vê, a igreja recebeu pessoalmente de Jesus, de viva voz, a missão de evangelizar os povos. E desde aquele dia até hoje, ela vem realizando essa missão. Os bispos são os responsáveis diretos pela continuidade da obra missionária de Jesus. Com eles trabalham os padres e os cristãos leigos engajados na pastoral. E Jesus tem dado prova de que caminha com a igreja e a sustenta com o seu poder divino, pois se ela estivesse por conta somente dos homens, já teria acabado há muito tempo, como todos os reinos do tempo de Jesus. Filipe explica: se um homem do povo pegar a Constituição brasileira e a ler todo dia, pouca coisa ele vai entender. Se uma pessoa qualquer pegar o projeto de um edifício, com todos aqueles cálculos, também terá muitas dúvidas. Assim acontece com a Bíblia Sagrada. Precisamos de quem explique. Os próprios apóstolos, depois de ouvir as parábolas, pediam a Jesus que lhes explicasse o que elas queriam dizer. Há uma passagem da Sagrada Escritura que mostra como é essa explicação ou homilia. É o caso do ministro da rainha Candace, da Etiópia, que descia de Jerusalém a Gaza. Ele tinha ido ao templo para adorar a Deus e voltava a ler a Sagrada Escritura do trecho do profeta de Isaías que diz: como ovelha foi levado ao matador, e como cordeiro mudo diante de quem o tosqueira, ele não abriu sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Inspirado por Deus, Filipe aproximou-se da carruagem e perguntou ao ministro: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe o etíope: como é que eu posso entender se não há ninguém que me explique? E pediu a Filipe que subisse ao carro, sentasse ao lado dele e lhe explicasse aquele trecho. Então Filipe explicou que aquela profecia referia-se a Jesus Cristo, levado ao martírio da cruz. Nessa hora, a graça de Deus moveu o ministro para a fé em Jesus e ele pediu o batismo. Havia ali uma alma corrente. Eles pararam e Filipe o batizou. Atos 8, do 26 ao 38. A homilia é isso: a interpretação de uma profecia ou a explicação de um texto bíblico. É difícil entender hoje aquilo que foi dito há muitos séculos. Cada pessoa tem seus costumes e sua linguagem.
No tempo de Jesus, a mentalidade era outra. E a língua também. Para entendermos o que foi dito por ele, precisamos estudar os costumes e a língua daquela época. E só isso não basta. A Bíblia não é um livro de sabedoria humana, mas de inspiração divina. Precisamos da graça de Deus. Quem faz a homilia fala oficialmente em nome da igreja, movido pelo Espírito Santo, como foi o diácono Filipe. O sacerdote é esse homem de Deus. Na homilia, ele atualiza o que foi dito há 2000 anos. Diz o que Deus está querendo hoje com aquela mensagem proclamada àquela comunidade ali presente. E os fiéis não devem levar em conta a pessoa do Padre em si, com seus defeitos, mas o próprio Cristo que disse aos seus discípulos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Colossenses 10, Lucas 10, versículo 16. Observação. O presidente da celebração eucarística sempre deve fazer homilia, mesmo que seja numa missa simples. E durante a homilia, a assembleia fica sentada. Então essa é a homilia, né, da explicação do Evangelho. Né? Mais tarde, ou talvez amanhã, se der, a gente passa mais uma catequese sobre a liturgia da palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.